queridos! Nesta aula de língua portuguesa, nós realizaremos as correções das atividades. Pegue a sua apostila, abra na página 51 e vamos fazer as correções? Aproveite, pegue também o seu estojo com lápis e coloque um certinho aí se você acertou a questão, ok? Então, na página 51, nós temos a questão 21. Tá ok? Olha só, escreva o nome das imagens abaixo, atentando-se para o uso de duas vogais ou apenas uma nas sílabas. Se tiver dúvida, consulte o dicionário. Então, como eu disse para vocês, é importante sempre ter o dicionário por perto. Então, vamos lá. A primeira palavra, bananeira. A segunda, bandeira. Nós temos a imagem ali de uma bandeira. A terceira palavra, cadeira. Muito bem. A quarta imagem, padeiro. Depois, chuveiro. Depois nós temos a palavra caixa. Depois nós temos feijão, chaleira, cabeleireira. Então as palavras são bananeira, bandeira, cadeira, padeiro, chuveiro, caixa, feijão, chaleira e cabeleireira. Então nós temos todas essas palavras, vocês perceberam que elas são escritas com ditongo? O que é ditongo? O encontro de duas vogais que não se separam. Muito bem, então todas essas palavras aí, de acordo com as imagens, você já colocou aí, né? Se você colocou, acertou, coloque certinho aí. Muito bem, então essa é a resposta da atividade 21. Vamos para a próxima? Na atividade 22, escreva abaixo todas as palavras do texto que tenham apenas um R. Então, eu já separei ali. As palavras são verão, enfiladeira, formiga, forma, sempre, beira, era, trabalhadeira, soleira, formigante, enfarte, formigarra. Então, essas palavras do texto possuem apenas um R, tá ok? Na página 51 ainda, na letra B da questão 22, as palavras escritas com dois R's, nós temos garra, cigarra, formigarra, carrancuda, morreu. Todas essas palavras possuem um som forte e são escritas com dois R's. Na página 52, nós temos a questão 23. Deixa eu só abrir aqui. Então, a primeira pergunta é: compare o som do R nas palavras a seguir e responda. Nós temos as palavras ali, verão e garra. A letra A, que tipo de letra acompanha o R e o RR? Os dois R's nas palavras acima. Então, nós temos a palavra verão e garra. Que tipo de letra acompanha? Então, nós temos ali as vogais E, AN, que é A e tio. E nós temos na palavra garra as duas vogais, que são A. A letra B, nos casos em que as vogais são as vizinhas da letra R, como saber quando usar R ou RR? A resposta é: quando o som do R for forte entre vogais, usamos RR, como eu já disse para vocês na aula anterior. E quando o som do R for fraco entre vogais, usamos apenas um R. Então, quando pronunciamos uma palavra que possui um som forte entre vogais, nós utilizaremos o RR. E quando pronunciamos uma palavra que tem um som fraco entre duas vogais, nós utilizamos apenas um R. Ela é escrita com apenas um R. A C. Discuta com os colegas e professor como é o som da letra R na palavra honra. Então, a resposta é forte, assim como o som do R inicial e do RR entre vogais. Na página 52 ainda, na questão 23, a letra D. Se o som é esse, por que a palavra honra se escreve com um R só? Então a resposta é: porque a letra R está entre consoante e vogal. E por isso ela é escrita apenas com um R. Na página 52, a questão 24 da página 52, nós temos as palavras escritas com R inicial. Eu tenho certeza que você colocou várias palavras aí. Eu coloquei aqui algumas respostas como sugestão. Não precisa apagar as suas, tá ok? Se você escreveu as palavras aí, deixe como está. Mas o importante é que vocês coloquem
corretamente de acordo com o enunciado da questão. Então, seria para vocês escreverem palavras com R inicial. Eu coloquei ali várias palavras: rosto, rosa, rato, rampa, raquete, rua e rápido. E nós temos palavras entre vogais. Com um R apenas entre as vogais, nós temos as palavras amarelo, careta, garoto, aresta, erosão, íris, maravilha. Muito bem, essas são palavras escritas entre vogais com apenas um R e elas possuem um som fraco. Agora, palavras escritas entre vogais com dois R's. Elas possuem um som mais forte. Vamos pronunciar algumas palavras? Macarrão, morro, barraca, arroz, ferro, arraial e barriga. Essas são as palavras escritas com dois R's entre vogais e possuem um som forte, como eu já disse. Agora, palavras escritas entre consoante e vogal. Nós temos ali com apenas um R: arco, barco, genro, arte, força, honra, enredo. E palavras com o R final nós temos mulher, mar, ventilador, apontador, motor, doutor e ouvir. Essas são as palavras com R final. Na página 82 do Escreva Corretamente, nós temos o texto ali no tempo da vovó. Um texto que seria para vocês preencherem com um R ou com dois R's. Então eu vou ler aqui, olha só. No tempo da vovó. Peça à vovó ou ao vovô para contar como eram, olha só, a primeira palavra, eram com apenas um R. Como eram os brinquedos e as brincadeiras, escrita com apenas um R. Brincadeiras do tempo deles. Você vai corrigindo aí, tá ok? Olha a palavra, observe se é com um R ou com dois R's e corrija aí, eu vou colocando ali, tá ok? Eles responderão que as brincadeiras eram de rua, pois não existia tanto movimento de carros. As crianças pulavam amarelinha, brincavam de pega-pega, ioiô, patinete, bolinha de sabão e jogo de bola, que, aliás, é um dos brinquedos mais antigos que se conhecem. Surgiu há cerca de 4.000 anos no Egito. A bola era feita de couro e recheada com areia. Que peso, hein? Com o tempo, os brinquedos foram sendo enriquecidos. Bonecas feitas de pano ou porcelana, material frágil, fácil de quebrar. Hoje são de borracha e plástico e, portanto, mais resistentes. Os carrinhos e outros brinquedos eram feitos de madeira e precisavam ser empurrados. Agora são feitos de plástico ou metal e muitos funcionam a pilha ou por controle remoto. Empinar pipas foi uma ideia divertida e bem antiga, cuja honra se deve aos chineses. Que texto interessante, não é? Que fala sobre os brinquedos que foram criados e foram feitos, como eram feitos. Muito bem. Agora que nós já lemos o texto, vocês corrigiram aí. Espero que vocês tenham acertado, que é muito fácil, não é? Então agora vamos para a questão 2 da página 82 ainda. Escreva nos pontilhados um exemplo tirado do texto, como o da regra de pontuação acima. Nós temos ali uma regrinha de pontuação escrita da seguinte forma: quando citamos várias coisas seguidamente, devemos separá-las por vírgulas. Exemplo: leio histórias, poesias, reportagens. Então, vocês iriam procurar ali no texto um exemplo que foi citado várias palavras e foi separado com vírgulas. Então, a resposta é: brincavam de pega-pega, ioiô,
patinete, bolinha de sabão. Então colocamos vários exemplos ali, várias coisas seguidamente. Então todas as vezes que nós começamos a citar várias coisas, nós separamos essas palavras com vírgula. E a resposta que foi achada no texto são: brincavam de pega-pega, ioiô, patinete, bolinha de sabão. Essas são as várias brincadeiras que as crianças brincavam, né? Então, vamos para a próxima. Agora, a questão 3. Retire do texto, no tempo da vovó, as palavras com R ou RR e distribua nas colunas, separando as sílabas. E leia essas palavras percebendo os sons do R, se possuem um som forte ou fraco. E complete as regras. Seria para vocês escreverem todas as palavras separando as sílabas. Girafa, o R está escrito entre duas vogais e possui um som fraco. Então seria para vocês encontrarem no texto todas as palavras que são escritas entre duas vogais com um som fraco, com apenas um R. Eu coloquei ali, ó, eram, brincadeiras, responderão, amarelinha, couro, areia. Então, essas são as palavras escritas entre vogais e que possuem um som fraco, como o de girafa. Nós temos mais algumas ali. Foram, material, madeira e agora. Essas são as palavras que são escritas com um R, que são escritas entre vogais e que possuem um som fraco. E a regrinha é a seguinte: R sozinho entre as vogais tem o som brando. Rei, vamos lá para o segundo quadrinho. Rua, resistentes e remoto. Então, essas palavras foram escritas com R no início das palavras. Como é no início, é escrita sempre com um R e o som é forte. Vamos para a regra para a gente lembrar? Então, vocês irão preencher ali também no quadrinho, tá ok? R, se usado no início da palavra, tem som forte. Preencha ali, início. Não se esqueça de preencher ali as regrinhas embaixo. No quadrinho da palavra carro, todas as palavras que são escritas com dois R's entre vogais, que possuem um som forte. Vamos lá para os exemplos? Nós temos ali carros, borracha, carrinhos e empurrados. Se atentem para a separação de sílabas, tá ok? Não se esqueçam de separar as sílabas corretamente. Lembrando que os dois R's na separação de sílaba, eles ficam separados. E lembrando da seguinte regra: RR entre vogais tem som forte igual ao de R inicial. Melro. Nós temos ali as palavras que são escritas com um R entre uma consoante e uma vogal. Então, nós temos ali enriquecidos e honra. Não se esqueçam de separar as sílabas corretamente, como nós colocamos ali. A regrinha é que R, apenas um, tem som forte como o do RR. E quando aparece após a consoante. Quando o R aparece após a consoante, ele possui um som forte. E essas foram as correções de hoje. Espero que vocês tenham conseguido acertar. Se você acertou, coloque um certinho aí para que você possa saber que você já corrigiu aquela atividade. E é isso, queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.